Olá, querido estudante, aqui é o professor Demócrito de Matemática do Super Enem. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos lá, vamos iniciando mais uma vez aqui, trabalhando com a parte de combinatória, hoje probabilidade, vamos chegando, todos aí, vamos lá, sentando, tomando uma água. Boa tarde, Isa, como é que você está? Tudo bem? Figurinha repetida aqui nas nossas aulas, Isa. Vamos lá. Pessoal, hoje é uma aula que ela é um pouco densa, mas ela é bem satisfatória, né? Porque nós vamos trazer muitos elementos do nosso dia a dia. Nós vamos trazer muitas situações que podem ocorrer no nosso dia a dia, não é isso? Então vamos lá, vamos chegando. Me diz aí de onde é que você está. Como é que está essa preparação para o Enem? Está chegando perto, né? Cada vez mais perto. E você se sente preparado? Você sente que está cada vez mais conseguindo resolver as questões? Ok? Então vamos lá. Esperar mais uns 2 minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. Ok? Então vamos lá. Pessoal, vou fazer devagarzinho. Sou de Fortaleza. Aí, nossa conterrânea de Fortaleza. Vamos lá. Pessoal, essa parte de probabilidade, eu fiz questão de fazer ela passo a passo. Ok? Por quê? Porque se você entende o conceito básico, você consegue fazer quase todas as questões. Assim, não é nem todas, né? Porque tem umas questões que são um pouco mais desafiadoras, ok? Que a gente precisa de alguns conceitos ou de uma maturidade maior para poder resolver, ok? Mas basicamente tudo que cai no Enem nós vamos conseguir resolver com essa aula de hoje. Então, senta, tranquilidade, não entendeu? Pode digitar aqui que eu estou de olho, qualquer pergunta que vier, certo? Eu vou parar ali a aula e vou tirar a sua dúvida, ok? Vitória! Tudo bem, Vitória? Como é que você está? Vamos lá. Pessoal, qualquer dúvida, professor, não entendi naquele ponto ali. Bota o ponto que a gente volta e eu explico de novo, ok? Eu vou tentar... Eu tenho sempre essa dinâmica de tentar fazer com que vocês entendam, ok? Ok, é isso mesmo, Isa. Está conseguindo fazer algumas questões. Erro sempre vai ter, certo? Até a gente erra, o professor que já está acostumado a fazer questão, a gente erra também. Então, essa parte do erro aí é tranquilidade, certo? Você tem que entender onde você errou. Você vai usar o erro para poder melhorar. É essa a ideia. Ok? Vamos lá. Pessoal, probabilidade. O que é a probabilidade, né? Aí você vai no livro de matemática, ele vai te dar uma definição matemática mais rebuscada, né? Mas, basicamente, probabilidade é atribuir valor numérico a eventos que acontecem no nosso dia a dia. Basicamente é isso. Onde é que eu vou utilizar ele? Em tudo, basicamente. Quando eu rolo um dado, quando eu jogo uma moeda, certo? Hoje em dia está muito em alta as apostas, né, esportivas, que nós vamos perceber que não é bem interessante não, porque a casa sempre ganha. Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. Outra coisa que a gente pode imaginar de probabilidade, aí nós vamos lá para, sei lá, física, que é uma parte da física que é altamente probabilística, certo? Tem uma parte da matemática que você vai estudar ali, a combinatória, você vai estudar. Então, a probabilidade ela vai aparecer em tudo, né? Ok? Então, tudo que você vai utilizar a probabilidade, você tem que ter um certo cuidado ao analisar as coisas. E nós vamos perceber onde é que estão estes cuidados, certo? Então, basicamente, a probabilidade ela vai me dar
Investimentos, risco de eu investir em alguma coisa, a probabilidade vai me dizer, certo? A probabilidade, por exemplo, de tal evento ocorrer. Então, basicamente, a probabilidade vai me dizer isso, certo? Se você pega uma previsão do tempo, previsão não é certeza, né? Então, quando ele faz essa previsão, ela dá uma porcentagem que tal evento ocorra. Isso é a probabilidade. A probabilidade é dar números a coisas do nosso cotidiano. Ok? Então, vamos lá. Bola para frente. Como é que eu calculo a probabilidade? Certo? Aqui vem a grande diferença de como nós usamos a probabilidade na matemática, por exemplo, quando utilizamos na física, né? Ou na própria matemática. Na física, a gente utiliza mais essa parte de probabilidade um tanto quanto discreta, né? Contínua. Aqui é mais discreto. Como discreto e contínuo, professor? Vou fazer um exemplo fácil. Se eu pego um dado, eu tenho 6 lados, ok? Um lado de 6 lados, tenho 6 lados, ok? E são inumeráveis, eu consigo contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eu consigo fazer, e isso é um negócio discreto, ok? Negócio contínuo é, por exemplo, se eu tenho uma reta, um segmento de reta, ok? Quantos números tem nesse segmento de reta? Olha, como o segmento de reta ele é contínuo, eu posso dizer que entre dois números existem infinitos números, ok? Então, eu não posso fazer uma probabilidade com infinitos. Por quê? Porque nós vamos aprender que a probabilidade é o quê? A probabilidade é o número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos totais. Ok? Então, vamos lá. Vou imaginar aquela linha. Imagina a linha, certo? Vou imaginar a linha com infinitos números. Beleza? E eu quero um número específico desses infinitos. Qual a probabilidade desse cara de eu acertar? É quase zero, né? Porque é um número só que eu quero acertar, dividido por infinitos. É praticamente zero, né? Então é por isso que, quando eu estou trabalhando com segmentos, eu tenho que fazer a probabilidade dos segmentos também. Por exemplo, eu tenho um número entre 0 e 1, ok? E qual a probabilidade de eu escolher esse número e ele ser menor do que 0,25? Ok? Então, aí fica fácil, né? Por quê? Porque qualquer número entre 0 e 0,25 é o favorável para mim. Então, eu tenho um segmento de 0,25 dividido pelo tamanho do segmento de 1. Então, é 1/4. Então, assim, eu consigo fazer essas probabilidades com tamanhos também. Mesmo que entre 0,25 e 0 tenha infinitos números, ainda assim é um segmento, né? Então eu consigo fazer com tamanhos de segmentos também. E é assim que a gente faz, basicamente, quando as coisas são contínuas. Vamos usar isso aqui? Não, não vamos usar. Mas eu estou só ressaltando, porque vai que cai, né? Vai que esse ano eles inventam de cair dessa forma, né? E aí você já sabe como é que funciona. Beleza? Faz os tamanhos dos segmentos. Tranquilos? Bola para frente. Nós vamos, a partir de agora, entender que tudo que a gente vai fazer é de coisas discretas, que são numeráveis, ok? Quem inventou a probabilidade? É uma boa pergunta. Não sei dizer. A gente usa sem saber quem inventou. Na verdade, eu acho que é mais uma construção, né? Cada matemático vai botando uma pecinha do Lego, né? E aí vai montando. Foi alguém muito curioso, com toda certeza. Com toda certeza foi alguém muito curioso, certo? Vamos lá. Mas aquele negócio aí, não sei se pra gente faz tanta diferença quem inventou, não. Ainda bem que inventaram, né? Porque a gente consegue estudar. Mas, se não fosse ele, seria outro, eu acho. Sim. Não ia demorar muito, não. Vamos lá, bola pra frente. Então, como é que se lê, certo?
se lê a probabilidade do evento, do caso A acontecer. Por exemplo, eu jogo um dado, qual é a probabilidade de dar o número 1 como resposta? Ora, eu só tenho um número 1, que é 1, certo? E tenho quantas possibilidades? 6. Então, é 1/6 do número 1 ocorrer. E eu posso até imaginar a ideia dessa probabilidade em percentagem, né? E aí eu tenho que multiplicar por 100. Porque como essa fração sempre é menor do que 1, então, se ela é menor do que 1, quando eu multiplico por 1, por 100, ela fica um número entre 0 e 100. Ok? Tranquilos? Vamos lá. E agora vem a parte que a gente precisa realmente de uma atenção maior. Porque são as definições de como nós vamos usar essas probabilidades. Beleza? Então, a primeira coisa é um experimento. O que é um experimento? O experimento aleatório nada mais é do que um experimento que eu não sei o resultado final. Ok? Ele é imprevisível. Jogar um dado é um experimento aleatório? É um experimento aleatório jogar um dado. Certo? Rolar uma moeda é aleatório? É aleatório. Então, assim, tudo aquilo que eu não sei o que vai acontecer é um experimento aleatório. E por isso nós vamos usar a probabilidade. Tranquilo? O segundo conceito é a ideia do espaço amostral. O que é o espaço amostral? Espaço amostral nada mais é do que o conjunto de todos os resultados possíveis. Por exemplo, no dado ou na moeda eu tenho 2. Ou pode ser cara ou coroa. No dado, eu tenho um 6. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, o espaço amostral, nós vamos conhecer ele como S. Então, sempre que você vê esse S nas probabilidades, você vai entender que é o espaço amostral. Beleza até aí? E agora vem o que é o cerne da questão aqui, que é essa ideia de eventos. Certo? O evento, ele se subdivide em 2 conjuntos, mas esses conjuntos ainda têm vários outros subconjuntos, certo? Então, vamos devagarzinho para a gente saber como são esses eventos. Esse evento pode ser um evento simples, é formado por um único elemento no espaço amostral, quer dizer, qual a probabilidade de eu tirar 1 num dado de 6 lados? Isso é um único e simples evento, ok? Ou ele pode ser composto, ser formado por 2 eventos no espaço amostral. Beleza? Qual a probabilidade de eu tirar 1 ou 2? Isso é um evento composto, que são 2 eventos que se unem. E aí nós vamos saber como eles vão se unir agora. Ok? Por quê? Porque nós temos eventos que basicamente vão mostrar para a gente como é que a gente vai calcular as probabilidades. Ok? Então, muito atento aos conectivos. Por exemplo, aqui nós temos o conectivo OU. Consegue ver? Lembra das nossas aulas antigas? O conectivo OU, ele me dá uma ideia de soma. Lembra disso? Lembra? Quem lembra, diz aí. Então, é só lembrar desses conectivos que vai facilitar muito a sua vida. Tranquilos? Então, vamos lá. Então, um evento certo. O que é um evento certo? É aquele evento que ele é igual a... Ele tem certeza que vai acontecer. Qual a probabilidade de eu jogar uma moeda e dar cara ou coroa? Posso sim, Isa. Não entendi. O evento é o que pode acontecer, entendeu? O evento, por exemplo, o evento é eu jogar o dado. Esse é um evento. Ok? Isso é um evento. Um evento simples é eu jogar um dado e ele é simples. Eu tenho que tirar um valor e acabou. Aquilo ali, só aquilo e acabou. No caso do composto, ele tem que fazer duas ou mais coisas.
Ok? Então, ou ele é 1 ou ele é 2. Ou quer dizer, pode ser o evento dele ser 1 ou o evento dele ser 2. Então, são dois eventos que estão compostos. Deu para entender aí, Isa? Vamos lá. Exatamente. Evento seria o que eu quero. Ok? O evento é uma das partes do experimento aleatório. Porque o experimento aleatório eu não sei o que, é que vai rolar. Mas o evento é como se eu dissesse assim, eu quero que aconteça isso. Então, dentre os experimentos aleatórios, o evento é aquele que eu quero que aconteça. Beleza? Bola pra frente. Não tem problema não, aqui a gente volta, viu? Então, vamos lá. Um evento certo. Um evento certo é aquele evento que é 100% de acontecer. Eu jogo uma moeda. Qual a probabilidade dele dar cara ou coroa? 100%. Ele é um evento certo. Não tem como errar. Não tem como errar. Beleza? Tranquilos? E aí, o evento impossível. Ora, um evento impossível é aquele evento que jamais pode acontecer. Eu jogo um dado de 6 lados e o resultado é um 7. Ok? Então, não faz sentido, né? Então, esse evento impossível é um evento que não pode acontecer, que jamais pode acontecer. Ok? Vamos lá. Essas duas categorias, ela é bem intuitiva, né? E agora a gente vai começar com os eventos, que são os eventos somas, são os eventos que a gente vai agora aprender a calcular. Evento soma ou evento união. Eita, professor. Tem que lembrar do união, interseção, tem que lembrar tudo isso, né? Tem que lembrar de tudo isso e é necessário que você lembre, porque senão não vai ficar completo o seu aprendizado. Ok? Então, o evento soma, ele é uma característica que tem um conectivozinho aí que está nos mostrando, que é o ou, né? Então, o evento soma, ou evento união, ele é simplesmente a ideia do ou. Beleza? Então, basicamente, a probabilidades são somadas. Tranquilo? Então, um exemplo, ó, a probabilidade de um dado ter como resultado 1 ou 2. Olha aqui, ó. O conectivo ele vai nos salvar, certo? Então, isso daqui tem com certeza que isso é uma união. É a soma das probabilidades do dado da 1 com a probabilidade do dado da 2. Então, basicamente é isso. Então, a probabilidade do dado da 1, 1/6, do dado da 2, 1/6 também. 1/6 mais 1/6, 2/6, que é 1/3. Ok? Tranquilo? Então, a probabilidade de ser a união é a soma das probabilidades. Tudo ok aí? Deu para entender, Vitória? Deu para entender, Isa? Tranquilo? Bora para frente. O evento soma é um evento composto. Eu já mostrei, né? O exemplo de um evento composto foi o que foi exatamente a mesma ideia, né? Então, consegue ver ó, que esses eventos é mais para a gente analisar como é que a gente vai calcular a probabilidade. Beleza? Deu para entender. Graças a Deus, né, Isa? Bora para frente. Vamos fazer os exemplos, porque quando tem exemplo a gente consegue entender, né? Quando tem exemplo a gente consegue tirar do mundo das ideias e colocar no papel e tentar, né? Beleza? Então vamos lá. Qual a probabilidade de uma rolagem de dados se tirar o número 2 ou 3? Então, basicamente, bem devagarzinho, ó. José, seja bem-vindo, José. Seja muito bem-vindo, viu? Qual a probabilidade de tirar o número 2 ou 3? Ora, não tem o ou? Se tem o ou, é uma união, certo?
Então, são dois eventos somados. Então, a probabilidade é a soma das duas. Então, 1, 2 ou 3 é a soma delas, que é 1/6 mais 1/6, dá 2/6, que é 1/3. Ok? Tranquilos até aí? Então, a probabilidade é 1/3. Bola para frente. E o evento produto? Esse evento produto é a ideia da interseção, certo? A interseção é um evento que, basicamente, ambos têm que acontecer. Então, tem que acontecer, ó. Eu sempre coloco isso aqui, né? Coloco aqui, ó. Um e outro. Então, são os dois que tem que acontecer ao mesmo tempo. E se for 3 eventos, são os 3 acontecendo ao mesmo tempo. Ok? E se for 4? 4 acontecendo ao mesmo tempo. Ok? E aí vem a ideia de eles serem simultâneos, né? Deve ocorrer simultaneamente, ao mesmo tempo. Por exemplo, a probabilidade do dado ter como resultado 1 2 vezes. Aí eu vou jogar uma vez, depois outra vez, né? Ok? Então é a interseção do primeiro evento, que é o jogar, e o segundo evento, que é jogar de novo. Ok? Então basicamente, qual a probabilidade de tirar o número 2 em ambas as rolagens? Então, eu vou fazer a probabilidade dos dois é basicamente 1/6, né? E a probabilidade de 2 e 3 é o quê? É 1/6 mais 1/6, que é 1/36. Ok, aqui tem um pequeno erro, né? Onde tem esse 2, esse 3 é um 2, na verdade. Beleza? Mas não modifica, porque a probabilidade independe do número, né? Beleza até aí? Então é 1/36, a probabilidade é 1/36. Deu para entender? Alguma dúvida? Pronto. Basicamente, pessoal, o que a gente vai fazer muito aqui é usar essas duas probabilidades. Certo? Esses dois eventos, essas duas formas de fazer. Isso aqui vai ser basicamente o que mais cai no Enem sobre esse assunto, é essa parte aí. Mas, professor, só cai isso aí? Não. Certo? Não por quê? Porque tem formas da gente fazer outras coisas diferentes. Como? Eventos condicionais. Ok? Então, sob determinadas condições, né? Esse cara vai ocorrer. Ok? Então, a probabilidade dele ocorrer é influenciada por um resultado anterior. Ok? Então, basicamente, um exemplo. A gente lê assim, né? PA/B. Ok? Se eu sempre levo. Então, é 100% de chance de sofrer bullying. Não, não. Nada disso. Não é 100% não, viu? Vamos lá, bola pra frente. Ai. Então, como é que se lê isso? Se lê assim, a probabilidade do evento A ocorrer após o B ter ocorrido. Ok? Então, é assim que se lê. Bola pra frente. Então, um experimento de retirar, por exemplo, eu vou retirar um ás do baralho, certo? E um rei sem repetição. Então, primeiro eu tenho que tirar um ás e em seguida eu tenho que tirar um rei do mesmo baralho. Concorda comigo que se eu tiver que tirar um rei primeiro, é uma probabilidade maior? Né? Porque tem mais cartas. É menor, né? Ok? E se eu tiver tirado um ás, eu diminuí a quantidade de cartas. Se eu diminuir a quantidade de cartas, a probabilidade é maior. Ok? Tranquilo? Então, a ordem que essas coisas acontecem vai mudar a probabilidade. Então, é por isso que ela é condicional. Ok? Vou fazer um exemplo que fica mais simples. Ó. Uma urna contém 12 bolas, sendo 7 vermelhas e 5 azuis. 2 bolas são retiradas, uma após a outra, sem reposição. Quer dizer, eu tiro uma bola, agora ali dentro não tem mais 12 bolas. Tem quantos?
tem 11 bolas, né? Então, a forma que eu retiro essas bolas vai modificar a probabilidade de eu retirar a próxima. Sabendo que a primeira bola foi vermelha, qual a probabilidade da segunda também ser vermelha? Então, como é que eu vou colocar? Eu vou colocar da seguinte forma, ó. Como a primeira bola ela já foi vermelha, então vão restar 11 bolas para tirar a segunda. Como 6 são vermelhas que estão lá dentro, porque eram 7, eu tirei uma, então, basicamente, o que é que eu tenho que escolher? 6 bolas vermelhas dentre 11 que estão lá dentro. Ok? Então, a probabilidade de tirar a segunda vermelha, sendo que a primeira foi vermelha, é de quanto? É de 6 sobre 11. Ok? Professor, e quanto seria a probabilidade de tirar a primeira vermelha? Aí seria 7 sobre 12, né? Ele seria a quantidade de bolas vermelhas e depois a quantidade de bolas totais. Beleza? Deu para entender aí? Bola para frente. Então, a probabilidade é 6 sobre 11, que é aproximadamente 54%. Ok? Eventos mutuamente excludentes. Aqui é que exclusivos, né? Então, vamos lá. 2 eventos são mutuamente exclusivos, A e B, se eles não ocorrem simultaneamente. Ok? Para facilitar, podemos usar a regra do ou é um ou é outro. Ok? Simples. A interseção dos dois eventos é vazio. Como assim? Vamos lá. Eu quero um evento que a interseção deles seja vazio. Quer tirar um e o outro seja vazio. Beleza. Onde é que isso ocorre? Isso acontece, sei lá, quando é uma rolagem da cara ou coroa, né? Que é os impossíveis, né? Basicamente. Então, basicamente, a interseção é vazio. Então, a probabilidade, por ser vazio, do evento interseção ocorrer é 0. Ok? Então, um exemplo é obter um número par e ímpar simultaneamente numa rolagem de dados. É impossível, né? Se eu jogar, vai dar um número par ou ímpar. Isso é certeza. O evento certo é eu jogar um dado e vai dar um número par ou ímpar. Não existe outra forma. Eita, que evento é esse, professor? É esse evento de quando um acontece e o outro não acontece, né? Basicamente é isso. Quando o evento é ímpar, é porque ele não é par. Né? Quando o evento é par, é porque ele não é ímpar. Basicamente é essa ideia, né? Então vamos lá. Deu para entender até aí? Eventos complementares. Ok? Da ideia de completeza, né? Então são eventos que, quando eles se juntam, ele me dá o resultado que é basicamente o quê? Todo o meu espaço amostral. Ok? Ele vai dar todo o meu espaço amostral. Por exemplo, acabei de dar um exemplo. O par e o ímpar, se eu pegar esses dois casos, eles dão um espaço amostral completo, né? Se eu pegar os números pares com os números ímpares, então se eu somar eles vão me dar todo o espaço amostral da rolagem de dados. Ok? E a gente diz assim, ó, é quando não acontece aquele evento. Ora, um número par é um número não ímpar. Concorda comigo? Sim, né? Então, um número ímpar é um número não par. Então, é essa a ideia de uma coisa ser não a outra. Isso nós vamos usar muito, certo? Por quê? Porque é simples de entender. Às vezes, é mais fácil a gente encontrar a probabilidade de tal coisa não ocorrer do que de ocorrer. Ok? De calcular. Realmente, calcular é mais fácil. Beleza?
Então, bola para frente. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Eu fiz o do ímpar, pode ser o cara ou coroa também, né? O cara ou coroa. Então, são eventos complementares. E qual a importância deles? Olha, se eles somando dá o universo, né? Significa que a probabilidade é somando dá 1, né? Então, se a união deles é o espaço amostral, então implica que a união deles é 1. Por quê? Porque não existe a probabilidade de eu escolher um número e ele não ser nem par nem ímpar. Ok? Ah, professor, me disseram uma vez que o zero ele é neutro, né? Isso acontecia muito quando eu era pequeno, ia tirar o 0 e o 1, e o 0 e 1 não, o pau ímpar, né? E a galera dizia que o zero era neutro. Mas por que acontece isso? Vocês já pararam para pensar? Hein? Isso acontece, pessoal, porque se você for tirar par ou ímpar, certo? O primeiro número par é o 0. E o último número... O primeiro número que pode ser dado num pau ímpar é 0. E o último número que se pode dar num pau ímpar é 20, né? Que é par também. Então, a nossa sequência pode dar de 0 até 20. Quantos números pares tem de 0 até 20? Hein? Tem 11 números pares, né? Quantos números ímpares? 10. Como é que se resolve? Ou quer dizer, a probabilidade é maior de dar o quê? Par ou ímpar? É só fazer, né? 11 dividido por 21 e o outro é 10 dividido por 21. Então, a probabilidade maior de dar números pares. É por isso que a gente diz que o zero é neutro para ficar 10 números como sendo pares e 10 números ímpares. A gente diz não, né? A gente usava esse argumento que o zero era neutro. Ok? Mas ele não é, ele é par. Ok? É só para poder equilibrar as probabilidades na hora de tirar o par ou ímpar. Ok? Sabiam dessa curiosidade aí? Ou não? Ou é só da minha época? Estou ficando velho. Sei não, viu? Eu acho que ainda hoje ele faz essa associação aí. Beleza? Então vamos lá. Então basicamente é o quê? Os eventos somados dá 1, que é 100%, né? Ou quer dizer, a probabilidade do evento A acontecer, mais a probabilidade dele não acontecer é igual a 1. Então nós vamos usar isso para quê? Para calcular. Certo? Às vezes é mais fácil calcular o elemento A acontecendo e eu quero para ele não acontecer, como o inverso também. A probabilidade dele acontecer é mais difícil, mas o mais fácil é dele não acontecer. E aí eu posso fazer essa brincadeirinha de ficar trocando um pelo outro. Ok? Só tem que ter cuidado com saber como é a negação das coisas, né? Por exemplo, quando eu digo que uma afirmação como todos os professores de matemática são bonitos. Essa afirmação, como é que eu nego essa afirmação? Ok? A negativa dessa afirmação não é todos os professores de matemática são feios, certo? Não é. Ok? Então, como é que você nega uma afirmativa? Você encontra um caso que aquilo não é verdade. Então, a negativa da informação de todos os professores de matemática são bonitos é pelo menos um professor de matemática não é bonito. Então, pelo menos um é a negativa de todos. Ok? Tranquilo? Então, bola para frente. Vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplozinho. Uma moeda lançada 3 vezes consecutivas.
Qual é a probabilidade de pelo menos uma ser cara? E aí, como é que eu faço? E aí vem a parte interessante, né? Ora, não é mais fácil. Porque assim, se pelo menos uma for cara, eu tinha que fazer os resultados com uma vez cara, com duas dessas vezes serem cara e com as três serem cara. Ou eu posso fazer simplesmente a brincadeira de dizer, beleza. Qual a probabilidade de não ter nenhuma cara? É toda ser coroa. Não é isso? Então eu posso fazer a probabilidade de todas serem coroas e subtrair de um. Um menos essa probabilidade. Que é muito mais fácil. Ok? Então, o evento complementar de sair pelo menos uma cara é não sair nenhuma cara. Ok? Então, simplérrimo, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que calcular a probabilidade de todas serem coroas e subtrair da probabilidade total. Então, a probabilidade de todas serem coroas é de um ser coroa é um meio. Como são três, tem que ser uma coroa e outra coroa e outra coroa. Então, é uma multiplicação, né? Uma interseção. Então, eu multiplico. Para as três ser coroas é 1 meio ao cubo, que é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que é 1 oitavo. Beleza até aí? Então, vamos lá. Então, como é que eu vou calcular isso? Ora, fácil. Eu vou ter a probabilidade de sair, pelo menos uma vai ser, a cara vai ser 1 menos as três coroas. Então, vai ser 1 menos 1 oitavo, que vai ser 7 oitavos. E 7 oitavos é 87,5%. Ok? Então, assim, se não fosse desse jeito, eu teria que fazer como, professor? Eu ia ter que fazer com uma cara. Aí depois ia fazer com duas caras. E depois ia fazer com três caras. Aí como era? Foi essa situação, ou essa situação, ou essa situação. No final eu ia ter que somar elas. Ok? E aí eu ia chegar na mesma conclusão. A mesmíssima conclusão. Ok? Bola pra frente? Bola pra frente. Olá, Paulo. Ainda bem que você chegou, Paulo. Porque é melhor chegar atrasado do que não vir, né? Vamos lá. Bola pra frente agora. Então, basicamente, a probabilidade desse evento ocorrer é 87,5%. Eventos independentes. Olha, nós já estamos usando esse conceito, certo? Eu vou só dizer agora o que é que significa, né? Eventos independentes são eventos que não dependem um do outro. Basicamente, se dois eventos são independentes, um não depende do que o outro ocorra. Tranquilamente. Beleza? Facinho essa ideia, né? E matematicamente agora? Aí vamos lá. Lembra o que significa a barra? É o evento A, certo? Ocorrer após o evento B ter ocorrido. Então, quer dizer, a probabilidade do evento A acontecer após o B ter ocorrido é igual à probabilidade só do A acontecer. Quer dizer, independente do que tenha acontecido antes, a probabilidade é a mesma. Consegue ver isso? E o inverso também é verdade. Quer dizer, a probabilidade do evento A ocorrer depois do evento, ou do evento B ocorrer depois do evento A ter ocorrido, é só a probabilidade do B. Tranquilo. Então, eu digo que esses dois eventos são independentes. Beleza? Então, é a interseção, né? A interseção entre eles é zero. O que é que significa isso, pessoal? Significa que a probabilidade dos dois eventos ocorrer é a multiplicação dos dois. Ok?
Ah, entendi, professor. Então, a interseção só vai valer aquela regrinha quando eles são independentes. Exatamente, quando eles são independentes. Beleza? Então, quando eles são independentes, aí a ordem que eu vou fazer não interessa. Lembra, ó, eu vou voltar lá para mostrar para vocês que eu botei uma palavra lá que faz toda a diferença. Aqui é quando eles ocorrem de maneiras consecutivas. Eu faço um, depois faço o outro. Lá, quando eu falei de interseção, eu falei de simultaneidade. Simultaneidade, um acontece primeiro do que o outro. Ok? Então, um não influencia o outro. É por isso que quando os eventos são simultâneos ao mesmo tempo, a interseção sempre vale. Mas quando eles não são simultâneos, para valer a interseção, é necessário que eles sejam independentes. Ok? Deu para entender aí? E agora vamos para as nossas questões. Vamos lá, vamos tirando dúvidas. Vamos lá, tirando dúvidas. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Sim. Deu para entender, né, Vitória? Então, estamos bem, estamos bem. Vamos aqui devagarzinho. Vamos. Deu para entender, mais ou menos. Diga aí, Isa, o que foi mais ou menos? Diga aí, a parte com mais ou menos. Ah, eu vou voltar, né? Eu disse que ia voltar e não voltei, né? Vou voltar aqui, mostrar para vocês. Quando eu falei sobre o produto, na verdade, tem esse detalhe, certo? Aqui, ó. Ocorre simultaneamente, ok? Simultaneamente ao mesmo tempo. Certo? O outro não, é independente. Independente eles podem acontecer simultaneamente, beleza? Mas eles podem ocorrer, um ocorrer primeiro e o outro ocorrer depois. Se eles forem independentes, tanto faz a sequência, né? Que eles vão ocorrer. Beleza? Então vamos lá. Vamos para as questões. Ixi, como eu fui rápido hoje. Só na parte de interseção de eventos independentes. Sim. Não entendi. Pronto, eu acabei de explicar, né? Ó. Evento independente é que independente do que um ocorra, o outro ocorre também. Por exemplo, vou dar um exemplo de eventos independentes. Beleza? Se eu tenho duas moedas, certo? Ou uma moeda só. Duas moedas, eu jogar as duas ao mesmo tempo. Esses eventos são simultâneos. Ok? Esses eventos são simultâneos. Beleza? Então eu posso fazer a interseção deles. Tranquilamente. Agora eu vou pegar uma moeda só. E vou rolar essa moeda duas vezes. Jogo, ele dá cara. Pego a moeda de novo e jogo de novo. O que é que vai influenciar o primeiro ter dado cara para o segundo ter dado qualquer outra coisa? Nada, né? Então esses eventos são independentes. Agora eu vou dar outro exemplo. Eu vou pegar agora, certo? Eu vou pegar agora um baralho, beleza? Vou tirar duas cartas simultaneamente. Posso fazer a interseção? Posso. Ok? Vou pegar agora, tirar uma carta, embaralhar e tirar outra carta. Posso fazer? Não, porque são dois eventos que não são independentes. Porque dependendo da carta que eu tirar primeiro,
modifica a probabilidade que está lá. Por exemplo, dessa mesma carta sair. Se eu tiro um AIS na primeira, a probabilidade de eu tirar o AIS na segunda é quanto é? Agora diminuiu, né? Porque são 4 ases, eu tirei 1. Então tem só 3. Então esses eventos não são independentes. Depende o resultado do primeiro para pegar o segundo. Mas se eu tirar simultaneamente, eu não consegui ver quem era qual. Então a probabilidade continua valendo. Deu para entender? Assim, com exemplo fica mais fácil, né? Exemplo sempre é bom da gente fazer as coisas. Beleza? Alguma dúvida mais? Só a Isa? Vitória, entendeu? Paulo? Deu para entender aí? Bora pra frente. Vamos para as questões aqui. Vou fazer hoje mais de boa. Sempre exemplo da vida real é bom de explicar. É por isso que probabilidade é tão legal. Porque probabilidade você pode inventar o exemplo na hora. Eu vou fazer assim. E você consegue fazer e explicar, entendeu? Você consegue fazer e explicar. Vamos lá. Primeira questão, pessoal. Do Enem do ano passado, né? 2025, né? Não é retrasado, é para entender o 2025. Não, do ano passado mesmo. Vamos lá. A reportagem de uma revista abordou o uso das redes sociais pelos internautas brasileiros. Alguns dados apurados pela reportagem estão apresentados no infográfico. Cara, quando eu li essa pergunta pela primeira vez, essa questão pela primeira vez, eu achei muito interessante. Porque vocês vão perceber a maneira que ele trata as coisas, certo? Eu vou voltar um pouquinho nessa figura já. Primeiro eu vou ler o resto da questão. Segundo os dados do infográfico, ao ser escolhidos aleatoriamente um internauta brasileiro, no período no qual se refere a reportagem, a probabilidade dele ser um homem que acessa alguma rede social é... Consegue ver que são 2 eventos? É você ser homem ou mulher e acessar ou não a rede social? Consegue ver esses 2 eventos claríssimos? Então ele quer o quê? Ele quer que seja um homem que acesse a rede social. Então é um e outro. Ok? Então a gente tem que voltar lá para perceber. Ó. Primeiro, qual a porcentagem de homem? Eu me lembro muito bem dessa questão. Espero que não tenha sido um exemplo ruim, né? Então, a primeira ideia eu acho que 40% são dos internautas brasileiros, beleza. 40% são homens, né? Ok? E 10% não acessam a rede social. Então, vamos lá. Vamos lá nessa brincadeira. Então, a probabilidade de ser um homem, que eu chamei de um evento A, e que utilize a rede social, que eu chamei de um evento B. São eventos de interseção. E são eventos independentes. Ok? Tanto faz eu fazer primeiro que acesse e depois que são homens. Quanto que são homens depois acesse. Não muda nada, né? Geralmente esses eventos assim que são coisas desconectadas, eles são independentes. Por exemplo, qual a probabilidade de eu tirar um rei no baralho e uma cara numa moeda? Não vai modificar se eu fizer um primeiro do que o outro, né? Então, basicamente são independentes.
Os eventos dependentes são aqueles eventos que são da mesma coisa. Por exemplo, pegar a bolinha, pego duas bolinhas, ok? Uma depois da outra, e assim sucessivamente. Mas eventos que são basicamente diferentes, eles são geralmente independentes, a não ser que ele tenha uma cláusula, né? Se tiver uma cláusula de dependência, aí você vai perceber que eles são dependentes. Beleza? Então, vamos lá. Ele quer interseção, ele quer que o evento A e o evento B, ou o evento B e o evento B, né? Então, a probabilidade de ser homem, fácil, né? A probabilidade de ser homem é 1 menos a probabilidade de ser mulher. Então, é 1 menos 0,6 dá 0,4, ou 40%. Beleza? Então, a probabilidade de ser um homem que usa as redes sociais é o produto das duas, né? Que é 0,6 vezes 0,9. Por quê? Porque 90% usa a rede social, né? Ok? Então, dá 0,36, que é 36 por 100. Exatamente, Vitória. Beleza? Exatamente isso. E se fosse ser homem e que não use a rede social? Aí seria, ao invés de ser 90%, seria um 10% ali, né? Beleza? Que seria 0,1. Beleza? Então, assim, é bem tranquilo. Quando você entendeu o conceito, as questões se tornam até fáceis, né? Se você sabe separar direitinho, vai fazendo passo a passo, só uma questão simples. Não é lá essas coisas. Vamos lá. Resposta letra B, né? Essa é interessantíssima também. Certo? Eu sou meio suspeito para falar porque eu gosto muito dessa matéria. Essa matéria é uma das matérias que eu mais estudei, que eu mais gostava de fazer questão. Então eu sou meio suspeito para falar. Deu para entender, pessoal? Todos entenderam aqui? Tranquilo? Bora para frente. Um adolescente vai a um parque de diversões tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4. Tá aí, né? Área 4. Dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. Quando o nível é favorável. Vitória, tem umas questões que realmente são muito difíceis. O esquema ilustra o mapa do parque com a localização da entrada das 5 áreas com brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até a área 4. Beleza, bora para frente. Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelo caminho apresentem iguais possibilidades de escolha. Que o caminho foi feito escolhendo ao acaso os caminhos existentes que, ao tomar um caminho que chega a uma área distinta da área 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Ok. Nessas condições, a probabilidade de ele chegar à área 4 sem passar por outra área e sem retornar é igual a, ou quer dizer, ele tem que ir e não pode retornar, né? Então vamos para devagarzinho. De boas. Então temos duas rotas para chegar na área 4. Uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Lembrando, como é basicamente, ele não pode entrar em outro, né? Porque é sem retornar, ele não pode retornar, tem que passar basicamente direto, né? Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Vou separar em duas. Primeiro eu vou fazer
no sentido horário. Então, no sentido horário, quando ele está ali na entrada, ó, ele pode ir para cima ou para baixo, né? A primeira escolha temos um meio, tá ali, ó, para cima ou para baixo. A segunda escolha ele tem mais um meio. E na terceira escolha ele tem um terço. Para fazer a escolha certa, né? Ele tem que fazer a escolha certa, né? A escolha certa no sentido horário é aqui em cima. Beleza? A escolha certa no sentido horário é ali em cima, ó. É aqui, ó. Consegue ver, ó? É a escolha certa. Beleza? Então ele tem um meio de escolher. A escolha certa dele ir no sentido horário, na segunda escolha, é esse cara aqui, ó. Ele tem um meio. E a escolha certa dele na terceira é esse cara aqui, ó. Ele tem um terço de escolher certo. Então a probabilidade dele chegar no 4 indo no sentido horário é 1 sobre 12, né? Que é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 terço. 1 sobre 12. E a probabilidade dele chegar no sentido anti-horário. Vamos lá. Então a primeira escolha ele tem 1 meio, né? Que agora vai para baixo. 1 meio. Na segunda escolha, que é bem aqui, ó. Ele tem 1 meio também. Que é basicamente ele tem que vir para cá, ó. Não pode vir para cá, que senão vai para a área 2. E na terceira escolha, que é bem aqui, ó, ele tem 1 meio também. Pronto. Então, essas são todas as probabilidades dele chegar em 4. Ok? Essas são todas as probabilidades dele chegar em 4. Ou ele vai por cima, ou ele vai por baixo. Como é ou, é soma, né? Então, basicamente, o total será quanto? 1 meio, 1 meio, 1 meio, que dá 1 oitavo. Então, a probabilidade total será o quê? 1 oitavo mais 1 sobre 12 avos, ok? Que dá 5 sobre 24 avos, ok? Essa é a probabilidade dele conseguir chegar na área 4 sem passar por outras áreas, né? Letra C. Deu para entender, pessoal? Tranquilos? Alguma dúvida? Eu vou lá na frente. Vamos lá. Questão 3. Questão do Enem de 2017, certo? Questão tranquilazinha. Também necessita de atenção, mas nada demais, porque é só tudo que a gente já viu, certo? Então, é bem tranquilo. Vocês vão perceber que depois que a gente faz aquelas questões mais... A primeira eu acho bem intuitiva, sabe? De fazer. Mas, assim, não existe uma questão muito difícil. Existe uma questão que você não conseguiu entender o enunciado. Mais difícil de fazer, pouquíssimos são difíceis, ok? Na avenida, existem 10 semáforos. Ok, 10 semáforos, entendi, né? Imagina uma avenida, na sua cidade tem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, o semáforo fica sem controle durante 1 hora. Beleza, o que é que isso significa? Vamos lá. Vamos entender o que é que isso significa. E fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Ok, então, basicamente o sinal está fixo em verde ou vermelho. Tranquilo. O semáforo funciona de formas independentes, quer dizer, um está vermelho não influencia no outro está vermelho ou está verde. Então, eles são independentes. Entendi. A probabilidade de acusar a cor verde é 2/3. Beleza. Então, se são dois estados possíveis, ou verde ou vermelho, um é 2/3, eu nem preciso ler o outro para saber que o outro é 1/3, né? Por quê? Porque a soma tem que dar 1. E de acusar vermelho é 1/3. Uma pessoa percorre a pé todas
toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Beleza. Qual a probabilidade de que essa pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Então, vamos lá, né? Vamos lá? Bora pra frente. Ora, as probabilidades do verde e do vermelho são... Ele já deu na questão. Beleza? Como são 10 sinais e apenas um verde, então temos. Beleza? Então, isso é o que ele quer. Isso é o que ele quer nos mostrar. Como é um verde, é 2/3. Aí vai ser 1/3, 1/3, 1/3, quantas vezes? 9 vezes. Beleza. Então, eu tenho esse resultado, que é 2/10 a terceira. Aí vem uma parada legal, né? Porque eu posso ver o primeiro verde, eu posso ver o segundo verde, eu posso ver o terceiro verde, Então, existem várias possibilidades de eu ter essa sequência. Beleza? Então, perceba. Dessa forma, não definimos a ordem do sinal. Não definimos que sinal era para estar verde, né? Nem o primeiro, nem o segundo. Então, o que é que eu vou ter? Eu sei que um vai ter verde. Então, se eu permutar todos esses sinais, vai ser o total de repetições que isso pode ocorrer. Então, eu vou ter essa configuração sendo o primeiro verde, essa mesma configuração sendo o segundo verde e o primeiro vermelho, né? O terceiro, o quarto, e assim sucessivamente. Quer dizer, isso é uma permutação, né? É uma permutação de quantos sinais? De 10. Onde 9 são vermelhos e 1 é verde. Então, é a permutação de 10 sinais repetindo quantos? 9. Então, a quantidade de vezes que isso vai acontecer são quantas? Corta, são 10 vezes. Então, eu vou ter 10 possibilidades do verde aparecer, que eu tenho que multiplicar nas possibilidades totais. Então, o total de possibilidades é esse 10 vezes a possibilidade de ter apenas um verde. Então, gabarito a letra A. E aí, deu para entender? Tranquilos? Essa é bem tranquila, né? Você faz primeiro o gabarito, primeiro a probabilidade de ser tudo verde, de ser uma verde, e aí aquela brincadeira, né? Essa verde, ela pode estar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Você podia multiplicar por 10, porque tem 10 possibilidades desse verde estar. Ok? Ou você podia fazer essa possibilidade mais essa possibilidade mudando esse aqui para cá, que dá o mesmo valor. Aí essa possibilidade mudando esse aqui para cá, e assim sucessivamente. Aí tu encontrar 10 vezes esse mesmo valor. Seria 10 vezes isso. Beleza? Tanto faz. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Certo? A maneira que você pensou para chegar na resposta não importa. O importante é que você chegou na resposta. Somos cabeças pensantes e somos cabeças diferentes. Beleza? Logo, tiramos conclusões também diferentes. Deu para entender? Vitória, isso tá tranquilo, né? Então vamos para nossa quarta questão, uma questãozinha do Enem de 2015, certo? Vocês conseguem perceber que quanto mais antiguinho é a questão do Enem, mais simples é, né? Parece que eles realmente vem dando uma melhorada na própria prova, né? De ser tanto a questão de interpretar, certo? Você precisa interpretar um pouco melhor, certo? Como questão de dificuldade mesmo da prova. Eu acho bem interessante esse formato que faz... Primeiro, ele dá muitas situações que ele realmente te dá, situações do mundo real, né? Aquela ideia lá do... Lembra da primeira questão? Que era a porcentagem lá de pessoas que usam a rede social em homem e mulher. Então, assim, é um relato que, sei lá,
ter ideia de ser realmente fidedigna, né? Ok? Então vamos lá. Vamos lá, porque senão a voz já está indo embora. Questão 4. Em uma central de atendimento, 100 pessoas recebem a senha de 1 até 100, né? Uma das senhas é sorteado ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número entre 1 e 20? Ok? Então vamos lá. Bem simples essa, né? Por quê? Ora, se eu pegar o intervalo entre 1 e 20, tenho quantos números? Tenho 20, né? Se eu pegar o número entre 1 e 100, são quantos números? 100, né? Então, a probabilidade de ser um número entre 1 e 20 é 20 sobre 100. Podia até melhorar, né? Podia até botar 0,02 ou 0,2 ou 20%. Ou, entendeu? Podia dar uma melhorada. Mas questão simples, ó. Questão que do Enem, simplíssima, tranquila. Então vamos lá. E a nossa última para fechar, que é a questão que eu escolhi para a gente fechar, que ela é uma questão bem interessante. Essa é muito boa. Um funcionário de uma loja de computadores misturou, certo? Por descuidos, 3 computadores defeituosos, com 7 computadores perfeitos, que estavam no estoque. Uma pequena empresa fez a compra de 5 computadores nessa loja, escolhendo aleatoriamente dentre os 10 que estavam no estoque. Eu quero dizer, vamos lá. Basicamente, a ideia é, eu tenho 3 computadores defeituosos e 7 computadores bons. Beleza, entendi. Então, no total, eu tenho 10 computadores. Uma empresa vai comprar quantos? Vai comprar 5 computadores. Entendi também. O que é que ele quer? Qual a probabilidade dessa empresa ter levado em sua compra todos os 3 computadores defeituosos? E aí? Como é que eu faço? E aí vamos fazer devagarzinho, né? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho 10 computadores, sendo 3 defeituosos. Então, como é que eu faço essa combinação? A combinação total. Certo? A combinação total é... Consegue ver que a ordem que eu escolhi os computadores não importa? Né? Por quê? Porque, basicamente, tanto faz eu estou escolhendo o primeiro, um defeituoso, com o segundo, um bom. Eu vou levar todos para casa. Então, quando chegar em casa, não importa. O importa é que se ele é defeituoso ou bom. Não a ordem que eu escolhi eles. Ok? Então, isso é uma combinação. Certo? De 10 escolhe 5, não escolhe 3, certo? Escolhe 5. Então, vamos lá. Basicamente, eu vou pegar esse 10 fatorial. Beleza? Vou pegar o 10 fatorial e vou abrir até o 5 fatorial. Por quê? Porque consegue ver que aqui embaixo tem o 5 fatorial. Então, eu vou tentar cortar 2 deles para facilitar a minha conta. Beleza? Lembrando, isso é o total de possibilidades. Isso não estou dizendo que ele levou aqui os 3 computadores defeituosos. Não. Total. Aqui é todas as possibilidades de ter levado os 5 bons, de ter levado 4 bons e 1 defeituoso, de ter levado, 3 bons e 2 defeituosos, de ter levado os 3 defeituosos e 2 bons. São todas, ok? Todas. Então, basicamente, eu estou calculando essa parte. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui?
Consegue perceber que embaixo ainda tem um 5 fatorial? Então, eu vou abrir esse 5 fatorial. Certo? De que forma? O 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Beleza? E aqui eu vou fazer algumas continhas que basicamente é bom a gente fazer. Por quê? Porque se a gente faz essas simplificações, eu não preciso fazer multiplicações gigantes. Certo? Então, as simplificações é importante para a gente fazer menos conta, né? Ganhar mais tempo. Consegue perceber que aqui esse 2 vezes 3 dá 6, né? Eu posso cortar com esse 6 aqui, ó. Posso cortar também o 2 vezes 5 com o 10 de lá, ó. Posso cortar o 4 com o 8, sobra 2 em cima. E posso cortar o 3 com o 9. O 3 com o 6 sobra um 2. Então, o que é que vai sobrar aqui? Vai sobrar um 9, um 2 aqui no 8 e um 2 aqui no 6. Então, vai sobrar esses caras aqui. Tiago Barreto. E aí, Tiago, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ver o que é que você quer dizer. Se são 5 computadores, 3 foram defeituosos, os outros dois vão ser bons, né? Isso. Então, vai ser uma combinação de 7 bons. Vamos chegar aí. Calma, Thiago. Calma. Nós estamos aqui no total. Certo? Já a gente chega no que a gente quer. Mas é basicamente essa ideia aí mesmo. Certo? Então, aqui eu tenho... Vou multiplicar o 2 pelo 2 e vou ter o 4, né, como resultado. Pronto, esse é o total. E aí, os casos favoráveis devem ser 3 computadores defeituosos, então sobram 2 vagas, certo? Com 100 defeitos. Então, será uma combinação de 7, escolhe 2. Exatamente o que o Thiago está dizendo, certo? O Thiago, inclusive, parece que olhou o que eu tinha escrito aqui, né, Thiago? É exatamente isso. Então, assim, como é que eu faço essa combinação? É a mesma ideia, certo? A ordem deles não vai importar. A ordem que eles forem escolhidos não vai importar. Beleza? Então, se a ordem não vai importar, o que é que significa? É uma combinação de 7 escolhe 2. Então, a combinação de 7 escolhe 2 é 7 dividido por 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Vou fazer a mesma coisa que nós temos lá em cima, ó. Vou deixar até o 5, que é o maior fatorial embaixo. E o 2, como é 2 vezes 1, eu deixo só o 2. Corta 5 com 5. E aqui eu tenho, corto o 6 com o 2, um 3. Eu tenho 3 vezes 1. Mas, professor, por que o senhor não botou 21? Pessoal, eu não gosto de ficar multiplicando, não, porque depois eu vou ter que dividir de qualquer jeito. Ok? E aí fica mais fácil de eu cortar. Por quê? Porque quando eu vier fazer a probabilidade, o que é a probabilidade? É os casos favoráveis dividido pelo total. Beleza? Então, os casos favoráveis é 7 vezes 3. E o total é 9 vezes 4 vezes 7. Ok? Então, é a combinação de 7 escolhe 2 com a combinação de 10 escolhe 3. Então, como a gente já fez, ó, olha como fica fácil agora. Eu vou só cortar, ó. Simplifico o 7 com 7. Simplifico o 3 com 9. Sobra um 3 embaixo, não sobra? Então, ele vai ficar 1 sobre 3 vezes 4. Que é 1 sobre 12. Beleza? 1 sobre 12 avos. Resposta letra B, pessoal. Tranquilos? Alguma dúvida? Esse é o momento. Lembrando do nosso aulão, né? Lembrando do nosso aulão. Vocês vão... Vai ser no sábado. Beleza? Pessoal, tudo tranquilo? Beleza, Isa? Beleza, Thiago? Vitória? Paulo? Todos tranquilos até aqui? Então, bom. Então, pessoal,
nós estamos chegando ao fim. Foi mais rápido do que eu imaginava. Nós ainda temos uns 10 minutinhos, certo? Gostaria de agradecer a todos a presença, que essa interação é muito importante, certo? Vocês estão escrevendo aqui para a gente saber como é que vocês estão. É um conteúdo espetacular, Thiago. Assim, para mim, combinatório, ele comunica muito com a nossa vida, né? Então, fico muito feliz de ter passado para vocês. Vocês não tiveram tantas dúvidas. Eu achei interessantíssimo. Porque a primeira vez que eu vi, eu tive muita dúvida, né, nesse conteúdo. E assim, ver vocês conseguindo resolver as questões, eu me sinto muito feliz. Por quê? Porque a gente prepara, a gente está aqui sempre, tenta passar de uma maneira mais simples, tenta passar de uma maneira mais direta, para vocês consigam aprender. Ok? Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos, certo? E até a próxima. Valeu, pessoal!